Amém, bom dia a todos. Vamos abrir em 2 Pedro, enquanto estamos de pé. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Amém? Estamos juntos? 2 Pedro 3, versículo 10. Amém. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, do universo, Pai. Estamos, Senhor, em Tua presença nesta manhã, Senhor, e temos, Pai, perante Ti o propósito nesta manhã de derramar o nosso coração. Temos, Senhor, em nós o compromisso de dedicar a Ti todo o nosso ser e tudo aquilo que há em nós nesta hora, para que possamos fazer a Ti um serviço digno, Pai, do Teu nome, fazer a Ti uma adoração, Pai, de que Tu te possas agradar nesta hora, Pai. Senhor, é grande o privilégio que nós temos, Pai, pois, Senhor, nós vimos, Pai, e queremos dedicar a Ti todo o nosso ser. E nós temos, Pai, o acesso agora à presença do Espírito, à plenitude da palavra, Pai. Senhor, pedimos que Tu possas vir, Senhor, agora e soldar as palavras, Pai, ligar os pensamentos, Senhor, para que seja o Teu pensamento, Senhor, final no coração de cada um, Pai. Para que seja, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, que seja pregado, para que seja, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para o Teu povo, e não, Senhor, alguma ideia, Pai, de algum homem, ou alguma filosofia, Senhor, ou alguma teoria, Pai. Mas que Tu possas vir, Senhor, manifestar agora, Pai, dedicar, Senhor, este momento, Pai, a que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui, Pai. Que Tu, Senhor, sejas o Senhor de toda a glória, Pai. Que Tu, Senhor, te sintas bem-vindo no nosso meio, para que Tu, Senhor, sejas glorificado, magnificado, com as palavras, as orações e as canções deste lugar, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Vem, Senhor, agora, Pai, e ministra a nós, Pai, o maná, Senhor, da vida, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar o nosso... Não posso. Vamos continuar o nosso estudo, vamos continuar a falar das coisas que temos falado. Há uns tempos falou-se aqui, por acaso fui eu, que a cura divina era algo que demorava o seu tempo e que o milagre era algo repentino, algo que acontecia de um momento para o outro. E o profeta, de facto, explica isso no início do seu ministério. Mas, como em tudo na vida, nós devemos procurar o máximo de informação que nós pudermos. E eu descobri algo que chamou realmente a minha atenção. E o profeta explica naquele caso que há em João, no capítulo 4. Ele está a falar sobre isso. No início do seu ministério, no tempo das filas de oração, e ele diz que, ele diz assim, houve uma altura em que um oficial do rei veio ter com Jesus, e ele veio orar pelo seu filho que já estava à morte. E depois o que aconteceu foi que Jesus disse, vocês sempre
procuram um sinal. E ele disse, Senhor, vem e impõe as tuas mãos. E Jesus disse, vai, porque o teu filho já está bem. E a Bíblia diz que ele creu nas palavras de Jesus e foi. Enquanto ele estava a chegar à casa, vieram ter com ele e disseram, o teu filho está bem. E ele perguntou, aquela altura em que ele pergunta, quando é que isso aconteceu? Eles disseram, ontem às 7 da tarde, ou às 7 horas. Isso aconteceu. E João, o livro de João diz, este foi o segundo milagre que Jesus operou. Portanto, a partir daí o profeta pega e diz que, de facto, o milagre é qualquer coisa que vá contra o rumo natural das coisas. Qualquer coisa que aconteça que vá contra o que deveria ser natural dali para a frente. E aquele filho realmente já estava à morte. E então, foi algo que, foi uma palavra que Jesus enviou. Jesus não operou nenhum milagre pelas suas próprias mãos, mas a palavra que ele falou operou aquela transformação do rumo natural dos acontecimentos. Ora, posto assim, nós temos visto muitos milagres no nosso meio. Amém? Posto assim por esta forma, realmente temos visto muitos milagres aqui no nosso meio. Amém? Nós, se lembram, da última vez falámos de Apocalipse 4:1, que dizia, sobe aqui. Amém? Sobe aqui, mostrar-te as coisas que daqui a pouco tempo, daqui para a frente, devem acontecer. E nós vimos que aquela voz era uma voz como de trombeta. E era a mesma voz do capítulo 1. Ora, Cristo agora, com João, Cristo está ali a mostrar-lhe as coisas. Nós vimos, já estudamos as eras, nós vimos todo esse acontecimento. E vimos agora que Cristo se deixou a terra e subiu à glória. Amém? Neste capítulo 4. As eras tinham terminado. Amém? O Espírito tinha terminado a obra aqui na terra. Amém? Nós vimos que isso a acontecer. E vimos que há aqui duas coisas. Aqui havia um duplo. Nós tentamos espremer aquele versículo 1, a tentar tirar tudo o que conseguíamos tirar. E nós vimos ali duas coisas. Nós realmente vimos que, por um lado, o profeta fala, e aquilo representa o rapto. Sobe aqui, João viu uma porta aberta no céu, João subiu. Mas, por outro lado, representava o tempo que hoje nós estamos a viver, em que Deus termina realmente de tratar com essas organizações, com essas denominações, e Ele chama o povo de Deus para um lugar mais acima, para lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? E nós vimos esse duplo sentido aqui neste versículo que nós estivemos a estudar. Amém? Mas se nós avançarmos mais à frente, nós vemos depois na abertura dos selos que há 4 cavalos e há 4 animais. Há o cavalo branco, o vermelho, o preto, o amarelo. E há os 4 animais, o leão, o bezerro, o homem e a águia. Amém? E nós, segundo um profeta que nós recebemos, ele nos explicou que cada um desses cavalos representa a unção do anticristo e cada um desses animais representa a unção que está sobre o povo de Deus para essa altura. Amém? E eu uma vez, eu acho que um dia posso ser perdoado por isso, mas eu fui ver que teorias havia na internet acerca dos selos e no YouTube e assim, e pus-me lá a ver o que é que havia, e há teorias para tudo, mas a maior parte delas, eles às vezes fazem documentários, chamam o canal de História e não sei o quê, e chamam os historiadores, os doutorados, e eles começam a falar, isto vai ser um grande acontecimento, vai arrebentar com a Terra, isto é sempre para o futuro. Eles sempre colocam tudo no futuro. E nós, quando recebemos um profeta, damos conta que já estamos no meio disto tudo que está a acontecer. Amém? Nós damos mas afinal o primeiro selo foi naquela altura, já aconteceu, o segundo selo já aconteceu, o terceiro selo já aconteceu, amém? Nós começamos a ver estas coisas, mas afinal este foi um povo de redenção com que Deus tratou naquela altura, amém? Nós começamos a ver este plano de redenção, mas se o Senhor permitir depois vamos estudar mais em pormenor. Mas cada um dos animais, um animal é um poder, amém? Amém? Nenhum de nós espera que tivesse ali realmente um bezerro a falar com o povo de Deus, amém? O que nós temos de entender há ali uma unção, há ali por exemplo, o profeta coloca desta forma,
O bezerro é um animal de carga, um animal de sacrifício. Amém? E ele diz, e o povo de Deus se entregava naqueles anos de perseguição. Ele diz, o povo de Deus se entregava de livre vontade pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Portanto, isso representa uma unção. Amém? É algo que acontece no meio do povo de Deus. Ora, cada um destes animais diz, vem e vê, vem e vê, vem e vê. Diz a João, vem e vê. Amém? Hoje, claramente, nós estamos no tempo da águia. Amém? Ministério profético. Olhos de águia. Olhar mais longe e a dizer a João também, vem e vê. Amém? Hoje estamos nesse tempo. Mas o profeta explica-nos que esse cavalo amarelo é uma junção de vários poderes. E nós vemos que ele está a preparar, a colocar, o profeta diz, a mecânica em ordem, a máquina em ordem, para que depois possa vir a dinâmica para pôr essa máquina a mexer. Portanto, isso ainda está a acontecer, isso ainda está no processo. E ele aponta, depois nós podemos ler os livros, mas ele diz que ele aponta para o concílio ecuménico e todas essas coisas. E ele até diz que Satanás vai encarnar quem estiver no lugar de Papa naquela altura. Amém? Ele explica, quando a noiva sobe no capítulo 12, Satanás é lançado na terra. Amém? Mas vamos adiante. Portanto, tudo isto para quê? Nós estamos num período de transição. Há coisas que se estão a abrir e estão-nos a mostrar o que realmente vai acontecer. Há coisas que nos estão a indicar que estamos mesmo próximos da vinda do Senhor. Estamos mesmo próximos da sua segunda vinda. Mas, por outro lado, há coisas que ainda estão a carburar, como nós costumamos dizer. Ainda estão a começar a trabalhar. Amém? Portanto, estamos agora nesse período. Mas com a abertura dos selos, amém? Deus mostrou-nos como é que Ele redime, como é que Ele faz essa redenção. A redenção é uma palavra que está muito em dia, principalmente na internet. Então nós recebemos um voucher para um desconto, ou 50% de desconto num voucher, e nós vamos redimir o voucher quando vamos comprar esse produto. Recebi um voucher, por exemplo, para um exame, uma certificação. Recebi o voucher e agora tenho que redimir o voucher para poder ter, efetivamente, esse desconto. E, portanto, a palavra redenção está aí explicada, em que Jesus tem o voucher. Amém? Ele tem o papel que diz que aquilo é dele. E este voucher é um voucher de 100% de desconto, porque o preço já foi pago. Amém? E um dia ele vai pegar... Nós já sabemos o que está dentro do voucher, porque ele abriu os selos para nós. E um dia ele vai sair do seu trono e vai redimir aquele que está lá. Amém? E para isso acontecer, o nosso corpo tem que ser transformado. Amém? Em palavras simples do dia a dia. Amém? Agora, como é que ele faz a redenção ao longo do tempo que nós vimos? Ele envia um mensageiro. Amém? Ele envia uma luz. Amém? Ele envia uma luz e quem tem a semente é vivificada pela luz. Amém? Amém? É assim que ele tem feito. E naquele momento em que o Cordeiro sai do seu trono, do propiciatório, como a Bíblia chama, o lugar da misericórdia, quando ele sai daí, ele toma o livro, ele abre os selos, mas isso ainda não aconteceu. Esse momento ainda não aconteceu. Ele abriu os selos para o nosso entendimento. Amém? Ele revelou-nos ao nosso entendimento. Nós sabemos que o nosso nome está lá. Amém? Nós sabemos o que é que vai acontecer. Mas a abertura de facto. Amém? Esse romper de facto está na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz, agora vê os selos, quando ele estava na sua obra de mediador, lá atrás, a redimir, ou entanto, um dia, ele vem para tomar o livro que ele já redimiu. E todos os que estão nesse livro seriam dele. Amém? Isso é o crente. As palavras no livro, as palavras nesse livro, é o crente. Amém? E a palavra é Ele próprio. Amém? A palavra é Ele próprio. Então, cada era torna-se uma epístola escrita, lida por todos os homens. Amém?
Cada uma delas. Amém? Cada uma delas é a palavra viva, em movimento, em ação. Amém? E hoje nós somos palavras lidas por todos os homens. Amém? Pela vida que nós vivemos. Amém? Como o profeta fala, a vida literal de Cristo a ser demonstrada novamente nestes últimos dias. Amém? De volta ao grão. Amém? De volta ao tempo da colheita. Amém? Agora, depois esse livro, aquele livro onde Deus escreve a vida dos crentes, em cada era, é selado pelo batismo do Espírito Santo. Amém? Selados até ao dia da redenção. Amém? Amém? Portanto, nós somos então batizados e então é colocado esse selo nesse livro e se ninguém o pode abrir. O selo é isso. Posse. Propriedade. Ninguém o pode abrir a não ser aquele a quem está destinado. Só esse tem autoridade para abrir aquele selo. Glória a Deus. Amém? O imperador derretia um pouco de cera e colocava o seu selo sobre aquele decreto, aquela carta, aquela lei. Amém? Ninguém tinha autoridade para romper aquele selo, a não ser que tivesse a autoridade do próprio rei. Amém? Ninguém tinha autoridade de revogar aquela lei, a não ser o próprio rei. Amém? Quando nós mandamos a nossa carta, ninguém tem autoridade para abrir, a não ser a quem se destina essa carta. Amém? Ninguém tem essa autoridade. Agora, até ao dia da redenção, estamos então selados pelo batismo do Espírito Santo. Mas chega um dia em que esse dia da redenção acaba por vir. Amém? Chega um dia em que isso vai realmente acontecer. E dá-se a nossa transformação. Amém? Dá-se a nossa mudança no corpo. Amém? Dá-se então esse dia da redenção, essa plenitude da redenção acaba por acontecer. Amém? O profeta dizia muitas vezes, ok, nós estamos redimidos, batizados, mas o nosso corpo, a nossa carne não está. Amém? Continua a mandar-nos problemas, continua a mandar-nos setas, continua a levar fisgadas, continua a levar paulada. Amém? Continua a doer. Amém? Portanto, nós temos que, nós começamos a falar destas coisas e parece que já estamos no céu. E depois saímos lá fora e as costas continuam a doer. Amém? Mas é isso, o nosso corpo ainda está aqui nesta, o profeta chama-lhe um sanatório, uma casa de doenças. Amém? Uma casa de problemas. Amém? Mas a verdadeira redenção também trouxe para nós cura divina. Amém? Porque se ele teve que vencer o último inimigo que era a morte, todos os outros que levam à morte têm de estar vencidos também. Amém? Todos os outros, seja cancro, seja enfermidade, seja qualquer coisa, tem de estar já derrotado também. Amém? Amém. Agora, nós estamos então num período de transição. Nós podemos olhar lá para fora, para o mundo, nós reconhecemos esses sinais. Amém? Estamos então nessa transição. Agora, ele já nos mostrou como é que ele vai redimir, como é que ele redimiu ao longo das eras, como é que ele nos vai redimir as nossas almas, mas falta o corpo. Mas lembre-se que o preço já foi pago. Na mensagem Apocalipse, capítulo 4, parte 1, o profeta diz: João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, foi o tipo da igreja que é levada à glória, sobe aqui. Você diz, ele representou a igreja? E o profeta diz, para todo aquele que ouve esta palavra, João estava a representá-lo. Amém. João foi o representante do sangue de Jesus Cristo, o testemunho da palavra. E é isso que nós somos. Representantes do sangue aqui na terra. Aqueles que estão a guardar a ira de Deus de cair sobre este mundo. Amém? Aqueles que Deus olha lá de cima e vê, como no tempo de Noé. Olhei para a terra, vi ali um justo. Amém? Como no tempo de Jó. Há ali alguém mais justo do que o meu servo Jó. Amém? O testemunho da palavra. João, diz o profeta, foi uma testemunha do batismo
do Espírito Santo. Porque ele, por ter uma relação muito próxima com Cristo, por estar ali com Cristo, ele representou toda a igreja. Todos aqueles que creem em Cristo, que o aceitam nessa base. E esse será chamado um dia, sobe aqui. Amém? Amém? Será arrebatado antes da tribulação. Porque lembre-se, tribulação, nós já vimos, em Tiatira dizia, sobre essa Jezabel lançarei grande tribulação. Amém? Lembra-se disso? Nós lermos isso? Amém? Nós não estamos na Jezabel. Não. Nós não estamos lá. Então, nós vamos ser arrebatados primeiro, antes de vir esse juízo sobre essa Jezabel. O tempo, lembre-se, o profeta está aqui a falar de Apocalipse 4, portanto ele diz, o tempo da tribulação ainda não começou. Este está a ser o tempo em que está a começar a vir o juízo. João está-lhe a ser mostrado agora aquilo que vai acontecer após a era da igreja. Amém? Após a era da igreja. Portanto, isto é o que acontece após, mas antes da tribulação. Após a era da igreja, mas antes de vir a tribulação. Ok? Isto é o que está a ser mostrado a João. Da mensagem ao nascer do sol. O profeta diz, como Cristo foi o primeiro a ressuscitar, de todos os profetas e assim por diante, apesar de estar tipificado em muitos lugares, ele foi as primícias dos que dormem. Amém? Isso é a Escritura. Amém? Na noiva, a vinda de Cristo, saindo da igreja, haverá o molho movido novamente nos últimos dias. Amém? O mover do molho. O que é que foi o molho? O primeiro que chegou a ficar, o que ficou maduro em primeiro lugar, o primeiro que foi provado que era trigo, então foi provado que esse era o molho de trigo. Aleluia! Tenho a certeza, diz o profeta, que vem o que eu estou a falar. Foi movido sobre o povo. E da primeira vez que veio para a era da noiva, para uma ressurreição, para fora dessas denominações de escuridão, haverá uma mensagem. Para que a completa maturidade da palavra volte novamente no seu pleno poder, sendo movido sobre o povo pelos mesmos sinais e prodígios que ele fez lá, Jesus fez lá naquela altura. Ora, ele está a falar do seu ministério. Amém? Ele está a falar do seu próprio ministério. Mas ele diz aqui, na noiva, na vinda de Cristo. Ora, a era da noiva, o único Cristo que o mundo gentil vai ver na vinda do Senhor é Cristo na noiva. Amém? Esse é o único Cristo que o mundo gentil vai ver. Amém? Esse é o único Jesus que eles vão encontrar. É nas epístolas escritas que são lidas por todos os homens. Amém? Nós vamos encontrá-lo nos ares. Amém? Nós vamos ser arrebatados. Nós vamos encontrá-lo nos ares. O mundo apenas vai ver Cristo na sua noiva. E o profeta está-nos a dizer a vinda de Cristo na sua noiva. É isso vai acontecer quando o molho for movido sobre o povo. Por outras palavras, nós vamos começar a viver a vida literal de Jesus Cristo para as pessoas, para o mundo. Amém? Nós vamos começar a ser o próprio Cristo aí fora para as outras pessoas. O mundo vai começar a ver a vinda de Cristo por nós. Nós vamos começar a ver a vinda de Cristo em nós mesmos, olhando uns para os outros. Vamos começar a ver o Jesus Cristo ressurreto novamente. Amém? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E isso é assim que nós vamos, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós vamos encontrá-lo, o Senhor nos ares. Agora, ninguém sabe quando é que Ele vem. Amém? Ninguém sabe. Mas o Cristo que o mundo gentil vai ver é em nós. Amém? É na noiva de Jesus Cristo. Agora, o ministério do profeta foi extremamente parecido com o ministério de Jesus Cristo. Foi. Amém?
Se ainda não viu, aconselho a ver aquele vídeo que há do profeta, em que ele tem o discernimento. E nós vemos ali, exatamente, hoje de manhã estava a ler uma escritura, em João, em que dizia, nenhum homem abria a boca, porque ele sabia o que estava no coração de toda a gente. Ele sabia o que estava no coração daqueles que vinham para o tentar. Ele sabia no que estava no coração daquelas doutrinas do fermento que os discípulos começavam a inventar. Ele estava pregado o fermento porque nós nos esquecemos do pão. Ele sabia o que estava no coração deles. Amém? Ele conhecia a mulher no poço. Ele disse a Natanael, antes que Filipe te chamasse, antes. Ou seja, não foi Filipe que me veio dizer, antes disso, eu te vi lá debaixo da árvore a orar. Amém? Todas essas coisas. Amém? Agora, mas o profeta diz, não sou eu. Amém? Ele diz, não sou eu. É algo em mim a fazer isto. Amém? Mas eu não consigo fazer isto por mim. Às vezes, o profeta chamava por boas intenções. E ele chamava um rapaz cego. Aconteceu mais do que uma vez. Ele chamava um miúdo que era cego. E ele ficava ali e ele tinha dito, tragam alguém, um caso difícil, deem-me tempo e essa pessoa sairá daqui curada. Ele recebe esse rapaz cego, ele ora, ele diz que teve 1h40 ou 1h45 até o rapaz sair lá curado. E depois o anjo veio, se mostrou visivelmente e disse, não faças isso. Não faças isso, não é para isso. Amém? Então o que é que acontece? Quando ele começa a falar com a pessoa e a presença vem, ele diz, eu estou a tentar falar consigo, eu estou a tentar contactar o seu espírito, como Jesus fez no poço, com a mulher no poço de Samaria. Fosse cancro, fosse cegueira, fosse surdo-mudo, vinha a cura. Rapidamente. Amém? Então o profeta diz, não sou eu, é algo em mim a fazer isto. A trazer estas obras. A fazer estas coisas. Eu não consigo fazer por mim, apesar de o dom estar em mim, tem de haver um clique, como Jesus. Eles diziam, mestre, é agora que vais converter o reino, dar o reino outra vez a Israel? Acha que ele não tinha poder para isso? Acha que ele não tinha força para fazer isso? Ele disse todo o poder no céu e na terra. Amém? Eu posso chamar já 12 legiões de anjos. Amém? Ele disse essas coisas. Amém? Mas o quê? O que acontece? A palavra não estava vivificada para aquele tempo. Ele tinha em si toda a palavra, mas essa parte não foi vivificada, não era o tempo. Amém? Lembra-se quando ele pegou no pergaminho, começou a ler? Amém? Hoje se cumpriu esta escritura, mas ele não a leu toda. Ele apenas leu aquela parte da escritura que lhe competia a ele trazer, viver. Amém? Agora, nós aqui eu admito, parece que estamos a apontar para um homem, mas não é essa a ideia. Amém? Não é essa a ideia. O que nós estamos aqui a tentar fazer é mostrar uma manifestação de Cristo que veio para os nossos dias. Glória a Deus, amém. E se essa foi a voz de Deus, a manifestação de Cristo, eu digo que se calhar é melhor ouvir o que ela disse. Digo eu. Amém? Que nada sei. Amém? Mas se calhar era boa ideia tentar ver se este é um homem de Deus, o que é que ele disse. Porque se nós vivêssemos no tempo de Moisés, e Moisés estivesse ali e falasse, e nós não ouvíssemos, nós íamos, para além de continuar no Egito, lá sozinhos, porque todo o povo tinha saído, o primogênito tinha morrido. Amém? Mas aqueles que ouviram a voz de Moisés, o primogênito não morreu, porque o sinal estava lá colocado. Amém. O sangue estava lá colocado, e o primogênito não morreu. E saiu do Egito, saiu da escravidão também com os outros. Amém? Só aqueles que ouviram. Os que ouviram Noé entraram na arca. Os que não ouviram, porque o mundo científico dizia que não era possível e não há arca assim tão grande que aguente com todos os animais e não há assim tanta chuva, não há chuva lá em cima para fazer isso.
De onde é que essa água virá? Amém? De onde é que isso virá? E diz o profeta, um anjo tinha esse poder e Deus disse, vai e abre as fontes do abismo. Amém? Hoje, há outros que estão a reter os vulcões e todas essas formas de fogo. Mas diz o profeta, um dia, isso será aberto. Amém? Como a Escritura fala dos anjos a segurar os 4 ventos da terra, um dia isso será aberto. Não para destruir a terra, mas para destruir o que o homem fez à terra. Amém? Porque a terra também é posse do Senhor. Ele vai redimi-la para si outra vez. Satanás é dono e senhor dela, faz o que ele quer. Amém? Ele corre os reinos do mundo como lhe apetece. Mas nem um só momento Deus está fora do controle. E um dia Ele vai redimi-la outra vez para si. Porque esta terra não pode ser... O Senhor não pode ser o Deus desta terra neste momento, da maneira como ela está. Deus não pode tocar nada imundo. Amém? Então nós seguimos, não este homem, mas aquilo que Cristo fez no nosso tempo. Amém? Aquilo que Deus prometeu que aí vinha. Amém? Estamos a falar de Bíblia aqui. Amém? Aquilo que Deus prometeu. E, portanto, a primeira parte do campo ficou pronta para a colheita. Na demonstração desse ministério de Cristo. Mas o resto do campo tem de ficar pronto para a colheita. E é esse tempo de transição que hoje estamos a viver. Nós somos parte do campo. A colheita é grande. A seara é grande. São poucos os ceifeiros. Nós somos parte dessa colheita. Nós vamos ter de estar prontos para a colheita também. Amém? Na união invisível da noiva, o profeta diz que nenhum homem pelo seu credo o engane. Permaneça na promessa de Deus, na palavra de Deus. E essa palavra, se é uma palavra para este dia, Deus vindica que assim é. Se não for, não é palavra para este dia. Amém? A palavra que caiu no dia de Pentecostes não vai funcionar neste dia. Não, Senhor. Isso foi para o Pentecostes. Isto é para a noiva. A ida para a casa da noiva. Nós temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso novamente. Sabe quando ele diz a palha? Ele diz que o Pentecostes é aquela palha que carrega a vida, mas a semente é a vida. Amém? E ele diz, estamos na era da noiva. Tal como a palavra de Noé não ia funcionar no tempo de Moisés. Não ia. A palavra de Moisés não ia funcionar no tempo de Paulo. Não ia. Não era tempo de sair do Egito com Paulo. Era tempo de sair do judaísmo para o cristianismo. Era tempo de chamar os gentios. Amém? Agora, ele tentou dizer-lhes, vocês estáis mortos e não podeis receber isso. Paulo disse. Agora, eventos modernos, só para continuar esta linha. Não estamos a viver numa era pentecostal. Estamos noutra era. Veja, não estamos a viver numa era metodista. Estamos a viver noutra era. Estamos a viver aqui na era da noiva. O chamamento da igreja para ajuntar para o arrebatamento. Amém? Essa é a era em que estamos agora a viver. Na minha opinião, essa é verdade. Liderança. Como Moisés tirou uma nação de uma nação, Israel do Egito, Cristo hoje está a chamar a igreja de uma igreja. Veja, mesma coisa num tipo. A levá-los para a terra prometida eterna. Amém? Agora, recusar essa pessoa que está a fazer o chamamento, que é Cristo, não importa se é pentecostal, metodista, luterano, seja o que for, é nesta era, é para esta era. Nada contra eles, mas nesta era você tem de aceitar, tal como naquela altura, a pessoa de Cristo, que é a palavra. Amém. O problema é que Cristo disse, quem rejeitar aquele que eu envio, a mim me rejeita. E esse é o problema. Esse é o problema. É que Deus manda um homem para fazer estas coisas importantes. Amém?
É que Deus manda um homem, assim como eu, ou como o Tiago, ou como o Daniel, Deus manda um homem fazer estas coisas. Esse é o problema. Essa é a dificuldade deste mundo. É aceitar que um homem possa ser enviado por Deus. O profeta diz, essa é a maior dificuldade da fé. Aceitar que Deus pode usar o homem. Amém? Há muita gente que eu conheço, que se Deus mandasse fogo do céu e anjos, eles iam aceitar. Mas porque Deus manda um homem, não conseguem receber. Amém? Um homem tal como eles, simples, visível, podem tocar, podem apalpar, atenção, podem ouvir, amém? Mas não conseguem receber. Amém? Mas Deus chama-nos para a separação. Amém? A doutrina de Balaão era que tudo se juntasse. Todos somos irmãos. Viemos todos dos mesmos ancestrais. A nossa doutrina é quase igual. É parecida. Tanto, eu até conheço das artes de Moisés. Eu até faço umas coisas parecidas. E ele queria que Israel e Moab se juntassem. E isso levou à morte de 26 mil. Se a memória não me engano. 26 mil israelitas morreram por causa disso. Amém? 26 mil. E na ideia do mundo, esses movimentos ecuménicos para juntar as religiões parecem muito bom. Acaba com as guerras. Acaba com as discussões. Amém? Mas isso, para Deus, é apenas mais uma perversão da sua palavra. Amém? Mas quando nós estamos em Cristo, deixa eu pôr aqui isto em ordem. Quando nós estamos em Cristo, nós reconhecemos onde estamos chamados. E depois, vemos-nos numa posição privilegiada. Damos conta que estamos numa posição privilegiada para entender as coisas que daqui em breve vão acontecer. Tal como João. As coisas vêm, Cristo, a voz veio para chamar João. Amém? Ele diz, no versículo 2, logo foi arrebatado em espírito. Qual era o objetivo? Mostrar as coisas que daqui a pouco devem acontecer. Então, nós começamos a entender, nós vemos essas coisas que devem acontecer, e isso apenas é a revelação da palavra que dá à noiva uma fé. Amém? Dá à noiva, nos dá a nós uma fé. Qual é a diferença da outra fé? O profeta chamou-lhe fé de arrebatamento. Amém? O profeta chamou-lhe a fé para o rapto. Amém? Essa é a diferença. Continua a ser fé, continua a vir de Deus, mas é para hoje. Amém? Muita gente ao longo das eras teve fé aqui para arrebatamento, mas essa fé não foi vivificada porque não era o tempo. Amém? Essa fé não foi vivificada. Mas estamos a viver num tempo em que está perto essa vivificação dessa fé. Amém? Essa transformação tem de vir de dentro para fora. Amém? Ok. A fé continua a ser pelo ouvir, como Paulo disse, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Continua a ser o mesmo tipo de fé. O que é preciso? Uma desvelação maior da palavra. É preciso um sobe aqui. Amém? É preciso um sobe aqui para eu te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. João obedeceu e rapidamente foi arrebatado. Amém? Ele foi em espírito. Nós vai ser diferente. Amém? Mas é preciso uma desvelação para levar a nossa fé ao nível desta era. Desta era da noiva. Ao nível da Odisseia. Desta era da noiva. Amém? Mostrar-te-ei, o versículo 1 diz, mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas significa, estamos a falar, este depois destas, começa com todas as revelações que estão a ser abertas. Amém? Todas estas revelações para nos mostrar o que aconteceu, o que está a acontecer e o que vai acontecer. Amém? E isto é mostrado pelos mesmos olhos que nós vemos mais à frente, não precisam de abrir, Apocalipse 4, mais à frente no versículo 6 e 7, dizia,
Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo um bezerro, depois o homem, depois a águia a voar. Portanto, são estes olhos que estão a mostrar à noiva o que aconteceu, o que está a acontecer e o que vai acontecer. Amém? É a mesma inteligência. Os olhos do querubim. Amém? Estes querubins, não sei nós já estudamos aqui, não sei se recorda. Os querubins, nós vemos de Gênesis a Apocalipse. E a função deles era a primeira apareceu em Gênesis, eles estavam à porta do Jardim do Éden, não sei se lembra, 2 querubins e uma espada flamejante, e eles guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Amém? Lembra-se disso? Eles estavam a guardar o caminho, a protegê-lo. Ou seja, para se chegar à árvore da vida, tinha de se passar pelo querubim. Amém? E depois, vemos-los na arca, novamente, Deus disse a Moisés para fazer 2 querubins de ouro. E eles olhavam para a arca. E nós já vimos a arca, o que é que tinha lá dentro, como é que ela era feita, o lugar onde ela estava, no lugar santíssimo. E tudo isso é um símbolo de Cristo. Amém? Lá dentro da arca estão as tábuas de Moisés com a palavra, o maná escondido, que só o sumo sacerdote poderia usar, a vara que floresceu, a palavra falada, amém? A vara de Arão, um pau seco que floresceu, amém? Quem ouvida, amém? Todas essas coisas, a própria arca feita de madeira, revestida a ouro, ou seja, humanidade. A árvore representa um homem. Humanidade revestida de divindade, do ouro. Amém? Todos estes símbolos que falam de Cristo. E aqui vemos os querubins ainda a cumprir a função. A guardar o caminho da árvore da vida. Amém? A olhar, 2 querubins com as asas que se tocavam, a olhar para a arca. Amém? E depois vemos em Ezequiel, já com estas 4 faces, o leão, o bezerro, a águia, o homem. E depois vemos-los novamente em Apocalipse e eles estão até na abertura dos selos. Portanto, estes mesmos querubins têm guardado este caminho. Quando nós sairmos desta prisão, da visão, do olfato que nós temos aqui nos 5 sentidos, quando nós sairmos disso, nós então vamos conseguir vê-lo como Ele é. Isso é a Escritura. Amém? Nós vamos vê-lo como Ele é. Amém? E quando isso acontecer, nós temos que sair deste nosso corpo. Temos que ser revestidos com uma nova visão, um novo olfato, um novo paladar, etc. Agora, o versículo 1 não é hoje, para nós, uma mudança física. Isso vem depois. Mas é já uma elevação da nossa alma para chegarmos ao ponto onde Deus nos quer. Amém? É já hoje um sobe aqui. Amém? O versículo 2, no capítulo 4, versículo 2, diz: Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ora, logo foi arrebatado em espírito. Mal ele ouviu aquela voz, ele foi arrebatado lá acima. Amém? Ele foi imediatamente só aqui. Amém? Acima dessas interpretações do homem, acima dessas coisas, para a palavra revelada. E o profeta diz: aqui vem Satanás com os 4 cantos da terra, com os seus protestantes, os seus católicos, todos juntos, a marchar em direção à batalha de Armagedão. Muito bem. E aqui vem Jesus a descer do céu com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Como Deus disse, como eu disse, se Deus falar e o enviar, Ele vai defender aquilo que você disser. Vê? Repare, se você é um embaixador do céu, o céu está a defendê-lo. O céu vai atrás de si. Amém? Todo o céu está
atrás de si, está consigo. E o céu consiste da palavra. Amém? Agora, como é que nós hoje já estamos então assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus? Porquê? Estamos estando completamente mergulhados na palavra. Amém? Completamente ali entretidos com a palavra. Glória a Deus. Amém? E não com qualquer coisa do mundo, mas completamente mergulhados nessa palavra, já hoje é entrar no próprio céu. Amém. Já hoje é estar assentado em lugares celestiais. Glória a Deus. Amém? Porquê? Porque os lugares celestiais é a nossa posição em Cristo. Cristo, o mistério de Deus revelado. Lugares celestiais. Oh, como eu gostava de ter tempo. Tenho aqui marcado na Bíblia acerca de lugares celestiais. O que é isso? Lugares celestiais, só um momento. E ele vai explicar, a posição do crente em Cristo. A posição do crente em Jesus Cristo. O lugar onde o crente está firmado em Cristo. Isso são os lugares celestiais. E depois ele salta e diz, nesta mesma mensagem, mais à frente, se a igreja soubesse aquilo que ela é, amém? Se a igreja tivesse a noção do poder, da virtude que ela tem, Amém. Glória a Deus. amém? Ora, versículo 2, um trono no céu. Ok, vamos ver isso. Começamos agora a ver como é que Apocalipse funciona. Parece uma coisa muito bonita, acontecimentos uns a seguir aos outros, mas para ver um versículo temos de passar aqui horas a ver de onde é que isto apareceu. Ok, mas agora vemos um trono, ok? E vemos um assentado sobre o trono. E o profeta diz, não é interessante que a primeira revelação que João recebe, a chegar lá acima, é ver um trono e um assentado. Não há três, não há três em um, não há nada. Há um trono e um assentado sobre o trono. E essa é a primeira revelação. E essa foi a primeira revelação da era da noiva. Glória a Deus. Amém? Amém, é verdade. Amém? Ok. Mas essa foi a primeira coisa que ele viu. Um trono e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado, versículo 3, o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardónica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Ora, o arco celeste estava à volta do trono. O profeta explica isto. Não era o arco-íris que nós conhecemos. Era um arco à volta do trono. Ok? E ele entra nesta cor de esmeralda. Depois nós temos as mensagens. A nossa biblioteca desapareceu. Amém? Já não está lá. Já está no novo sítio. Mas quando chegar ao novo sítio pode ir lá ver. Eu estava ali à procura dos livros. Fui eu que os levei embora. Fui eu. Ok. Mas depois nós temos estas mensagens. Apocalipse 4, ele explica todos estes simbolismos. Nós estamos aqui a tentar captar a parte espiritual que nos diz respeito ao dia de hoje. Mas aqui, sardónica era a pedra de Ruben, o primogênito. E jaspe era a pedra de Benjamim, que foi o último filho de Israel, de Jacó. Amém? E aqui o profeta chama a atenção. Aqui está o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? A mostrar novamente quem é que está lá assentado sobre o trono. É o alfa e o ômega, Jesus Cristo. Ora, nós sabemos, voltando a este arco celeste, nós sabemos que um arco-íris representa um concerto. Foi o concerto que Deus fez com o homem. E ele, nesse concerto, Deus disse, o arco celeste apareceu, a Bíblia fala em Gênesis, depois de Noé, depois do dilúvio, o arco apareceu e ele fez um concerto. Não mais julgarei a terra pela água. Amém? E esse foi o concerto que ele fez com o homem. Não mais julgarei o homem pela água e a terra pela água. Ora, mas aqui nós vemos então um arco completo. E isso representa, diz o profeta, o concerto completo. A redenção completa.
Amém? Porque esse arco que nós vemos no céu foi um concerto de compromisso. O profeta explica, não é? Como vontade permissiva. Ok? O mundo caiu, a terra caiu, e depois Deus disse, ok, vamos limpar isto agora. Amém? Vamos começar de novo. Vamos tirar aqui todo este pecado aqui do meio. E Ele estabeleceu um concerto. Mas esse concerto vai ser completado depois. Esse concerto porque a terra não foi completamente redimida. O homem não foi completamente redimido. A semente da serpente passou por esse dilúvio. Amém? O profeta fala disto. Ok? Agora, esse concerto vai ser completado. E o arco aqui que nós vemos já é completo. Ok? Ao redor do trono, versículo 4, havia 24 tronos e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Ora, como eu disse já, Apocalipse não é uma sequência linear do tempo. Não é uma sequência cronológica. De vez em quando há partes que são como parênteses. Já Scofield chamava-lhe assim. Parênteses. Coisas que... Ora bem, aqui eu vou explicar alguma coisa. E depois vamos voltar aos acontecimentos. Ora, este é um desses momentos. Porque aqui João, ele já está a ver o momento do juízo. E isso é só no capítulo 20 que aparece. Mas ele já está a ver o momento do juízo. Jesus disse aos discípulos, ele estava a dizer, quem não deixar pai, mãe, irmãs, por mim, por minha causa, não é digno de mim. E Pedro virou-se para Jesus e disse, Mestre, nós abandonamos tudo. Nós deixamos tudo por tua causa. O que é que nós vamos receber com isto? Qual é que vai ser a recompensa? Porque cada um dos filhos e filhas de Deus terá uma recompensa. Amém? Nós sabemos qual é a recompensa, foi-lhe dito, do irmão Branham. Ele disse, tudo aquilo que tu amaste, aqui, ou que te amou, traz lá. E depois nós vemos pessoas que andaram com o profeta e fazem tudo e mais alguma coisa da vida. E dizem, mas o profeta amava-me, portanto, já tenho o bilhete. Okay? Há pessoas assim. Okay? Mas, aqui, Pedro perguntou-lhe, qual será a nossa recompensa? O que é que nós vamos receber? Amém? E ele disse, cada um de vocês estará assentado em 12 tronos, julgando as tribos de Israel. Amém? E aqui nós vemos 24, 12 dos apóstolos, 12 dos patriarcas, para julgar as tribos de Israel. Ora, já estamos então aqui nessa parte de Apocalipse 20. Ele já tem as suas coroas, portanto, isso tem que ser após a ressurreição. Ele já tem que estar todos, os santos têm que estar todos juntos, porque não vão receber coroas e depois outros mais tarde receber coroas, não. Os santos já estão juntos nesta altura. Portanto, para que as recompensas sejam distribuídas. Amém? Portanto, já estamos a falar do tempo deste juízo. E eu queria parar aqui e falar um pouco de algo que esta semana tocou o meu coração em relação a um tema que eu tenho visto explorado aí fora, acerca da plenitude da presença de Deus. Já há muita coisa falada, muita coisa escrita sobre isto, muita confusão também, e muita denominação criada a partir disto. Mas eu queria que abríssemos, porque eu acho que é importante nós estudarmos um pouco isto. Queria que abríssemos em Efésios, no capítulo 3, e queria ler três versículos. Portanto, 17, 18 e 19. A ver se nós conseguimos
interpretar o que está aqui dito. Efésios 3, versículo 17, 18 e 19, ok? Vamos juntos? Bem? Ok. E diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo. Veja aqui atrás, ele está a dizer para que Cristo habite nos corações e vocês entendam com todos os santos, juntamente, ok? 19. E conhecer o amor de Cristo, que isto é todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ok? Ora, se nós começarmos a tentar ligar isto com o resto da Bíblia, nós vemos que no dia de Pentecostes a coluna de fogo apareceu e se dividiu em línguas de fogo. Nós sabemos que em Cristo estava corporalmente a plenitude de Deus, a plenitude da divindade. Então como é que nós, sendo parte de um corpo, podemos ser cheios com toda a plenitude de Deus? Amém? Nós costumamos dizer que Cristo era a plenitude. Se houvesse um homem com a plenitude, ele era Cristo na terra. Nós costumamos dizer isto. Nós dizemos que cada um de nós tem uma parte. Não é? O profeta diz, muitas vezes, ele diz, Cristo era a plenitude, este ministério é uma colherzinha daquele oceano. Amém? Tem as mesmas características, a mesma composição química, mas é uma porção de um grande oceano. Amém? Portanto, para nós entendermos isto que Paulo está aqui a falar, porque é Paulo que está a dizer, amém? Nós temos de tentar entrar um pouco neste pensamento. No livro das Eras, em Tiatira, o profeta diz: nós já dissemos que Jesus se identifica com os mensageiros a cada era. Eles recebem de Jesus a revelação da palavra para cada período. Esta palavra, esta revelação, tira o eleito do mundo e leva a uma união completa com Jesus Cristo. Estes mensageiros chamam-se estrelas, nós já vimos isso, amém? Porque eles brilham como o reflexo da luz do Filho. Amém? Jesus mesmo, diz o profeta. Eu estou a ler o que ele está a dizer. Eles também são chamados estrelas porque são eles que têm a luz durante a noite. O profeta diz que as eras é um ciclo noturno, porque o Filho não está aqui. Amém? Assim, nas trevas do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Amém? Ele está a dizer-lhes que a estrela principal, o próprio Jesus, que habita na luz e de quem nenhum homem se pode aproximar, no reino futuro, vai iluminá-los pela sua própria presença pessoal. Amém? Portanto, a própria presença de Cristo, a Bíblia diz, ele não é preciso sol, nem lua, ele é a luz da santa cidade. Então ele está a dizer aqui, nesse reino futuro, ele vai iluminá-los pela sua própria presença. Amém? Ele já não vai usar mais estrelas, mais mensageiros. Amém? Para dar luz nas trevas. Não vai ser preciso. Será o próprio Jesus a falar com eles face a face, enquanto partilha o reino com eles. Amém? Ora, eu já disse que nós estamos numa fase de transição. Amém? Realmente, nós estamos numa fase em que já não há mais mensageiros. O mensageiro já veio, não há o oitavo mensageiro, ainda que alguns digam que são, mas não está prometido. Que eu veja, Malaquias 4 é o último prometido para os gentios. Amém? Que eu veja.
Não é? É lá o último. Portanto, não há 8º mensageiros. Portanto, estamos a passar do tempo de mensageiros para a plenitude de Cristo. Estamos nessa transição. Amém? O profeta está a dizer, ele será a luz da santa cidade. Amém? E o profeta diz estas coisas. Eu fui pesquisar em várias mensagens e peguei assim umas frases-chave que ele diz. Ele diz, eu creio que o batismo do Espírito Santo e toda a plenitude de Deus estão a chover agora sobre a igreja. Plural, igreja. Estão a ser derramados sobre a igreja. Hoje. Ele diz, Jesus, a plenitude de Deus. Nós somos umas colherzinhas cheias, não é? Mas o mesmo Espírito Santo, com as nossas colherzinhas, vai trazer a presença de Deus. Amém? Ele diz isso. Ele diz, se quer a vida de Deus, comece com a palavra de Deus. Aceita a palavra na sua plenitude. Cada porção dessa palavra, aceite na plenitude. Essa é a plenitude de Deus em si. Ele diz isto na palavra falada, é a semente original. Ele diz, na mensagem, senhores, queremos ver Jesus. Ele diz, a plenitude da palavra é igual, pense numa equação, não é? Matemática. A plenitude da palavra é igual à plenitude de Deus. É o mesmo Espírito. Amém? Noutra ele diz, a plenitude de Deus é igual ao céu. Amém? Ele também diz isso. Portanto, aceitar a plenitude da palavra é aceitar a plenitude de Deus. O problema é que até aqui, o profeta explica que Jesus esteve preso por tradições, dogmas, credos. Mas hoje, a plenitude da palavra está aberta. Está disponível. Amém? E o profeta então salta. Plenitude da palavra é igual à plenitude de Deus. Amém? Vamos continuar mais um pouco. Há mensagens onde o profeta fala-se passar a luz por um prisma, ela divide-se. Não é? Não sei se eu cheguei a fazer isso na escola. Se tiver um prisma de 3 lados, a luz branca, não é, que nós visível, passa por esse prisma e divide-se nas 7 cores do arco-íris. Não sei se já viu isso acontecer. Amém? Eu cheguei na escola, cheguei a fazer isso. Portanto, essa luz, passando por esse prisma, divide-se em 7. Amém? E o profeta salta, então, pega nesse prisma e ele diz, a luz, o Filho de Deus, Deus é a luz, passou-se por um prisma de 3 lados. O Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Ele passou por esse prisma e o que é que aconteceu? Apareceu 7 cores, ou seja, cores mais pequenas, mas cada uma estava na luz original. E ele diz, cada uma dessas luzes são essas estrelas. São esses mensageiros. Amém? O profeta diz, agora, a igreja não tem luz, por isso Cristo envia a luz. Amém? A igreja não tem luz, certo? Mas Cristo envia a luz. Imagine, no lugar santo tinha o candelabro, não é? Imagina o candelabro vazio, mas o Espírito, o azeite, caindo sobre esse candelabro e podendo então dar luz a partir daí. Não é a luz original, não é o sol, mas é uma luz, amém? Que está a refletir o azeite do Espírito. É esse o combustível daquela luz, amém? Agora, a igreja não tem luz, Cristo tem de enviar a luz. E como é que ele envia essa luz? Ele divide-se então nos 7 Espíritos. Amém? E ele depois explica e diz que da luz, com o prisma, dá o arco-íris. Okay. Depois,
Cristo está na luz, mas em medida. As cores do arco-íris: violeta, azul, verde, amarelo, rosa, laranja. Cada uma dessas cores é Cristo na mesma, tem os mesmos químicos, as mesmas propriedades, mas está numa medida. É uma porção de Cristo. Amém? Quando Ele esteve aqui no seu próprio corpo, essa era a plenitude da luz. Amém? Esse era o raio de luz original. Amém? Então agora, Ele está em medida em cada um desses mensageiros. Cada um deles está a iluminar essa era. É a luz para essa era. E Jesus disse: se aceitais aquele que eu enviar, a mim me aceitais. Se rejeitardes aquele que eu enviei, a mim me rejeitais. Portanto, nós vemos isso tipificado ali naquela imagem. Portanto, no tabernáculo do Velho Testamento, no deserto, nós vemos também o candelabro a dar luz sobre a mesa com o pão. Portanto, aqui a ideia é que Cristo vem à Terra para redimir a sua noiva gentia ao se revelar. Amém? Cristo vem à Terra para comprar a redenção dessa noiva ao se revelar. Ele já tinha pago o preço. Amém? Mas hoje, naquilo que o profeta diz, a vinda de Cristo, na palavra aberta. Amém? Ele diz isso. Ele diz a vinda de Cristo na abertura da palavra. A vinda de Cristo na revelação da palavra. Amém? Só há 3 vindas, certo? Jesus, o rapto, Apocalipse 19. Isso é claro, só há 3 vindas. Mas ele diz a vinda de Cristo, não física. Ele não põe o pé na terra, amém? Mas ele diz a vinda na abertura da palavra. Amém? E isso foi o que aconteceu em 63. A vinda na abertura da palavra. E isso dá a plenitude da unção de Cristo novamente na terra, porque a plenitude de palavra dá a plenitude de Cristo. É igual. Na equação fica igual. Amém? Palavra aberta, Cristo aberto. Amém? Na mensagem, naquela primeira dos selos, Deus em simplicidade, o profeta diz, ele está a ler a Escritura: eu vos digo, ainda maior que um profeta, falando de João Batista. Por que foi? Porquê que foi maior que um profeta? Ele foi um mensageiro do concerto, que fez a ponte, que abriu o caminho. Portanto, ele está a falar da brecha que há. Ele está a introduzir a brecha entre as eras e os selos. O intervalo, acho que é assim que nós chamamos essa mensagem. Portanto, ele diz, João Batista fez essa ponte entre a lei e o Novo Testamento. Entre a promessa do Messias e a plenitude em carne. Jesus. Amém? Portanto, João Batista fez isso. Portanto, ele usa esse exemplo. Entre a lei e a graça. Ele foi essa pedra principal ali, de que tinha sido falado. Ele disse, se podeis receber, este é aquele de quem o profeta falou. Jesus era a pedra principal e João Batista é que está a introduzi-lo, não é? João Batista diz, se podeis receber, este é aquele de quem o profeta tinha falado. Amém? Eis, Malaquias 13, enviarei o meu mensageiro diante da minha face. Vê? E ele vai preparar o caminho diante de mim. Oh, foi tão simples. Deus, mais uma vez, escondido em simplicidade. Amém? Durante as eras da Igreja foi a dispensação do Espírito Santo. Amém? Nós sabemos isso. Dispensação do Espírito Santo sempre representa Espírito em medida. E a plenitude do corpo de Cristo dá a Cristo, a plenitude de Cristo novamente. Amém? Nós sabemos isso. Porque Cristo tinha essa palavra, essa presença em plenitude, e Ele depois se dividiu no Pentecostes. Okay? Portanto,
cada crente tinha então essa medida de Cristo. Todos os crentes juntos dão a plenitude de Cristo. Ok? Todos os crentes juntos dão a representação de Cristo para essa era. Amém? Fácil, até agora simples. Depois, agora com a abertura dos selos, aquilo que nós chamamos a era da noiva, amém? Agora com essa abertura vem uma dispensação de Cristo, amém? Revelação de Cristo. Mais uma vez, plenitude de palavra dá plenitude de Cristo. Plenitude de Deus. Plenitude do céu. Amém? Agora, com a abertura dos selos, chegamos então a essa dispensação de Cristo. Amém? Ou a revelação do Filho do Homem. Amém. Lucas 17, versículo 30. Amém? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da revelação do Filho do Homem. Amém? Ainda não é vinda, mas já está revelada. Amém? Ainda não é o rapto, mas já nos está revelado. Ainda não é a abertura dos selos, mas já nos está revelado. Amém? Ainda não é o novo corpo, mas já nos está revelado. Amém? E portanto, com a revelação do Filho do Homem, vem a revelação da plenitude da palavra manifestada. Novamente, lembra-se quando o profeta falou das manifestações do poder da palavra falada? Um peixe morto volta à vida pela palavra falada. Uma tempestade para pela palavra falada. A cura de um cancro vem antes que o médico toque. Amém? Pela palavra falada. Amém? A revelação. Esquilos aparecem do nada, criados, trazidos à existência pela palavra falada. Amém? Isso é a representação da palavra manifestada na sua plenitude. Glória a Deus. Porque a palavra em plenitude leva-nos novamente a Adão e Eva, antes da queda. Amém? Leva-nos lá. Leva-nos a um novo céu e nova terra. Leva-nos a um novo Éden. Amém? Cristo, diz o profeta, preso por dogmas e credos, tradições, teorias durante 2000 anos. E depois libertado pela abertura dos selos, porque ele só podia operar na medida da revelação da palavra. Amém? Ele só poderia operar nessa medida da revelação da palavra. Se temos pouca palavra, temos essa quantidade de Espírito. Amém? Se temos muita palavra, temos essa maior quantidade de Espírito. Porque Jesus disse, João 6, as palavras que eu vos falo são Espírito e são vida. Amém? As palavras que eu vos falo, isso é Espírito, isso é vida. Amém? Portanto, tem de haver ali um intervalo, uma ligação, um tempo de transição que nós estamos a viver. Um tempo de transição. Amém? Entre dispensação do Espírito Santo em medida e plenitude do Espírito Santo. Tem de haver uma transição daqui para lá. Amém? E claro que nós sabemos quem fez essa ponte. Lembra-se em 1933, no Rio Ohio, o profeta estava a batizar, veio uma voz do céu e disse, como João Batista foi o precursor da primeira vinda, tu serás o precursor dessa segunda vinda. Tu vais fazer a ponte para essa segunda vinda. O que é a segunda vinda? É o sétimo selo. O que é a segunda vinda? É, como o profeta explicou, é Cristo poder estar novamente na sua noiva. Cristo e o homem novamente um só. Amém? Cristo e o homem novamente um só. Quando o profeta estava aqui na terra, ele sabia que nos ia introduzir a Jesus Cristo, a palavra revelada. Não Jesus com as marcas dos pregos, não é isso, mas a palavra revelada. Amém? Porque Cristo, palavra, se fez carne. Amém? Jesus de Nazaré
Portanto, antes, nós já vimos isto, antes de Jesus se fazer carne, Ele já era a palavra. Ele já era o Logos de Deus. Amém? Ele já era a manifestação de Deus. Amém? Ninguém vê o Pai a não ser pelo Filho. Ok? Nós sabemos isso. Portanto, Ele estava em medida nos profetas. Ele estava em medida em Moisés. Ele estava em medida em Noé. Ele estava em medida em Isaías. Ele foi a plenitude no seu tabernáculo. Jesus Cristo. Amém? E pagou o preço. Ele estava em medida por Lutero, Wesley, todos esses reformadores. Amém? Esses reformadores do Novo Testamento é a mesma coisa que os profetas do Velho Testamento. Amém? É o mesmo tipo, a mesma representação. Porque os profetas, esses profetas eram como que Deus para o povo. Eles falavam as palavras de Deus, eles operavam os sinais de Deus. E foi isso que os reformadores fizeram ao povo de Deus também. Eles representavam Deus para o povo. Amém? Eles representavam a obra de Deus, as palavras de Deus para aquele tempo. Amém? A rejeitar esses reformadores era rejeitar Deus, porque eles tinham sido enviados por Deus. E portanto nós conseguimos agora imaginar Moisés com o sangue de bodes e de cordeiros a falar: venham moscas, e elas vinham. Amém? A falar: venham rãs, e elas vinham. Venham gafanhotos, e eles vinham. Amém? Porque era o que ele dizia era a voz de Deus. Amém? O pensamento de Deus vinha, e quando ele falava, porque era o pensamento expresso, essa voz era a voz de Deus. Amém? Não era as palavras exatamente de Moisés, eram as palavras de Deus nos lábios de Moisés. Ele ia completamente sem saber o que fazer a Deus. E Deus lhe dizia: vai e diz. E ele ia e dizia: vai e pega na vara. E ele pegava na vara e aquilo acontecia. Amém? Portanto, essa era então a manifestação de Deus para aquele tempo. Amém? Não o homem. Nós olhamos para a Bíblia e vemos os erros do homem. Amém? Não o homem. E ele é o vaso que Deus escolheu para operar aquela obra. Amém? Ele foi quem Deus decidiu. Amém? 1 João 3, não precisam de abrir, estamos quase a terminar. Mas 1 João 3,9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Ok? E o irmão Branham disse assim em relação a este versículo, ele pôs assim: não se pode rejeitar em incredulidade a palavra de Deus da qual você já faz parte. Não pode acontecer. Porque já faz parte de si. Como é que vai rejeitar aquilo que faz parte de si? Se alguém chamar pelo nosso nome, nós ouvimos. Se alguém disser o nosso nome de família, nós ouvimos. Se alguém falar da nossa cidade, de onde nós nascemos, nós reagimos. Amém? Faz parte de nós. Faz parte da nossa identidade. O profeta diz, então, nós não cometemos pecado, a semente está em nós, porque assim que a revelação vem, nós dizemos amém. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Amém? Como é que nós poderíamos demonstrar incredulidade a algo que já faz parte de nós? Que nós vivemos? Que está em nós a habitar? Amém? Portanto, esse abismo que existia, foi feita então essa ponte da era da igreja à era da noiva. Amém? De uma era de conhecimento, a unção do homem, o entendimento, a tradução da Bíblia, as denominações, tudo isso está lá. Mas passar daí para a era da noiva. Amém? Uma era de mostrar o sinal da vida literal de Cristo. Da época do grão novamente. Amém? Da mesma vida que estava lá, foi lá colocada na terra, agora multiplicada. Amém?
Não mais a era de Espírito Santo em medida, mas agora a era de Espírito Santo em vida. Amém? Eu vou ler só mais esta escritura, estou quase a acabar. É Efésios 1:13, mas não precisam de abrir. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Portanto, o Espírito Santo é aquele pagamento de entrada. É o down payment. Da nossa herança. Portanto, foi pago, nós temos direito àquilo. Amém? Para a redenção da possessão de Deus. E qual é essa possessão de Deus? Tudo o que Adão perdeu. Amém? Tudo o que Adão deixou para trás, isso é posse de Deus e vai ser nosso. Pelo sangue do Calvário. Amém? Esse preço foi pago. Amém? Já está comprado, já está redimido, já está guardado. E o Espírito Santo, em nós, hoje, é a prova de que nós vamos ter acesso. Imagino que é a escritura da propriedade. Imagino. Não é? Eu vou pôr assim porque faz lembrar documentos importantes. Portanto, já nos foi revelado o que ali está escrito. Nós conseguimos olhar, nós sabemos que está lá o nosso nome. Um profeta nos disse, olha, ali estás a ver aquilo está lá o teu nome. Ali, isto é para a noiva. E é toda a promessa que Cristo pagou no Calvário. E toda a cura está lá. Está lá um novo corpo. Está lá uma santa cidade. Novos céus, nova terra. Novo Éden. Está assinado pelo Senhor da Seara. Nós sabemos o que está lá. O Espírito Santo em nós é nós termos este papel na nossa mão. Amém. Nós ainda não o abrimos. Ainda não é tempo de tomar posse. Mas ele já é nosso. Amém. Amém. E o que vai acontecer é que um dia nós vamos ouvir uma voz que vai dizer, sobe aqui. E nós vamos chegar lá e a primeira coisa que nos vai ser perguntada é, onde é que está a propriedade? E nós vamos dizer, um profeta disse-me que era isto. A palavra de Deus disse-me que era isto. E isso vai ser aberto. Amém? Esse selo vai ser rompido. E vai estar lá realmente o nosso nome. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Senhor, caminhamos, Pai, para nos encontrarmos contigo novamente, Pai. E, Senhor, o meu maior desejo, Pai, nesta manhã, é que tudo isto não passasse de lindas palavras e de linda teoria, Pai. Mas o meu maior desejo e o teu maior desejo, eu creio nesta manhã, é que estas palavras possam ser vivificadas, possam levar à vida, não só aos que estão sentados, mas a mim mesmo. Porque aquilo que nós pregamos tem de se fazer parte da nossa vida também. Se somos verdadeiramente chamados, se somos cristãos, senão não passamos de uns hipócritas. E, Senhor, hipócrita é o maior pecado aos teus olhos. É ser hipócrita. Senhor, esses seriam vomitados da tua boca, Pai. Esses não são frios nem quentes. Esses andam lá por algum interesse, eles andam lá para agradar aos homens. Senhor, nós queremos fazer parte dos que têm o azeite na lâmpada, Pai. Senhor, que nenhuma palavra aqui falada, Pai, leve a qualquer interpretação errada ou a qualquer espírito errado se manifestar. O que nós queremos, Pai, é prepararmos-nos a nós mesmos para estarmos saudáveis,
em boa forma para quando esse dia chegar. O que nós queremos, Pai, é estar cientes das promessas que Tu colocaste perante nós. O salmista diz que é uma mesa. O salmista diz que é uma mesa preparada para nós. Senhor, ao mesmo tempo, Pai, não nos deixes descurar as coisas simples. O amor pelo próximo. O amor pelo vizinho e pelo irmão. Não nos deixes descurar as coisas mais simples. A palavra diz, sede astutos, como a serpente é astuta, mas simples, como a pomba. Simples, Pai, de espírito, de entendimento. Que nenhum de nós, que nada disto sirva para alguém se ensoberbecer pelo teor da revelação, mas que isto sirva apenas para nos mostrar o lugar onde nós estamos colocados. A responsabilidade que cai sobre nós, Pai. Porque muitos santos, muitos justos, almejaram ver aquilo que nós vemos, ouvir aquilo que nós ouvimos, e não lhes foi permitido. E, Senhor, nós queremos que somos também santos e justos. Nós queremos que cada um de nós, se vivêssemos nos dias de Paulo, Paulo teria visitado a nossa igreja. Nós queremos que se vivêssemos na Galileia, Jesus teria passado pela nossa sinagoga. Queremos que Jesus teria vindo e operado muitos sinais e prodígios no nosso meio e que no fim nós estaríamos lá no aposento alto, Pai. Nós queremos que fazemos parte desse grupo, Pai. Mas foi-nos colocado, foi-nos destinado este período da história, Pai. E nós queremos viver a porção da nossa palavra para este dia. Senhor, trabalha, Pai, no resto dos nossos dias, para que nós possamos continuar a ver a palavra que nós tanto proclamamos ser vivida em nós. Aquilo que nós tanto almejamos, possamos ver manifestado na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, enquanto continuamos depois este estudo, mais tarde, para que Tu possas, Senhor, colmatar, ligar, soldar, Senhor, esta informação, estas mensagens, estes versículos. Senhor, solda tudo com o poder do Espírito Santo, Pai. Senhor, quanto mais palavra teremos, mais responsabilidade teremos, Pai. Mas nós sabemos que se vivermos mergulhados nesta palavra, Pai, teremos acesso a todo esse poder, Pai. Senhor, vem, Senhor, agora e ajuda-nos a cumprir a mais básica das vocações, que é trazer almas para o reino. Pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai, a nossa oração. Amém, Jesus.